Gênesis capítulo 28. Leremos o versículo 3. Nós tivemos um momento de louvor abençoado. O Senhor confirmou a palavra através de um cântico. Eu tenho certeza que Deus tem algo no teu coração essa noite, amém? Assim como Deus falou no meu coração. Então, abra os seus ouvidos, ouça a voz do Senhor e deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida, amém? As crianças, elas podem estar saindo, indo lá para a escolinha, junto a Juliana já foi? Já, né? Está lá na salinha com a Juliana, tá? O berçário, momentaneamente, nós estamos sem uma pessoa para cuidar, mas você que tem nenê pode ir lá no berçário e ficar lá cuidando do teu filhinho, tá bom? Gênesis capítulo 28, versículo 3. Mesmo assentado, mas com reverência ao Senhor da palavra, leremos. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Mais uma vez, irmãos. E Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor Deus, esse momento tão especial que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a discernir, a entendê-la. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor tem para cada vida. Deus, quando eu prego aqui na frente, eu sei que a Tua palavra ela chega de maneiras diferentes a cada coração. Então, Deus, que a Tua palavra, ela cumpra o propósito dela na vida de cada um desses irmãos, ó Pai. Assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com cada um, Senhor. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa cada ouvinte. Que possamos, ó Pai, guardar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. E também pedimos, Deus, que toda ação do inimigo em roubar essa palavra, em tirar o foco daquilo que o Senhor está falando, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Queridos irmãos, essa noite eu quero falar sobre crescimento e multiplicação. O tema dessa noite é crescimento e multiplicação. É uma pastoral para a igreja, é uma pastoral para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem algo para você aqui. Irmãos, eu tenho pensado muito e orado muito a respeito do crescimento, a respeito de multiplicação. E eu sonho a cada dia, e eu sinto que a cada dia que passa, existe um incômodo crescendo dentro do meu coração, e eu acredito que esse incômodo advém de Deus, pois eu creio com todas as minhas forças que, como membros do corpo de Cristo, nós somos chamados a ser empreendedores, nós somos chamados a ser visionários, porque Deus tem grandes coisas para a sua igreja, Deus tem grandes coisas para a minha vida, Deus tem grandes coisas para a sua vida. E quando falamos aí de crescimento e multiplicação, não podemos deixar de entender que Deus quer fazer coisas, quer trabalhar em nossas vidas. Ele quer que cresçamos como pessoas, Ele quer que cresçamos como cristãos, Ele quer que desfrutemos de uma intimidade mais profunda, de algo que não sentimos antes, sentimos algo que nunca sentimos. Ele quer que despertar cada um de nós para nos tirar de uma vida superficial, de um cristianismo superficial, de um comodismo. E quando eu leio esse texto, meus irmãos, aqui de Gênesis, o meu coração se enche de fervor, o meu coração ele ferve, ele automaticamente se agita com o vislumbre dessa promessa. E eu começo a sonhar. Eu viajo aí na minha imaginação, começo a pensar coisas, pois eu sinto que Deus tem coisas grandes para nós. E essa promessa, queridos irmãos, ela foi proferida por Isaac a seu filho Jacó.
Isaac já estava avançado de anos, já estava acamado quando ele proferiu essa, essa bênção. Os dias da sua morte já se aproximavam. E nos momentos finais, então, ele declara essa bênção sobre Jacó. Uma bênção maravilhosa, uma bênção concisa, uma bênção lúcida para um homem de mais de 100 anos. E ele deseja ao seu filho crescimento e multiplicação. Interessante, meus irmãos, nós lembrarmos que essa promessa de crescimento e multiplicação dada a Jacó foi uma promessa que seu avô, Abrão, recebeu da parte de Deus, primeiramente. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, nós vamos ver que Deus, quando tirou Abrão da sua terra, ele abençoou também Abrão com a mesma promessa de multiplicação e crescimento. Ele diz lá no Gênesis capítulo 17, do versículo 2 até o versículo 6, ele diz: olha, farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será comigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, Abrão já não será seu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Perceba que a mesma promessa que Isaac deu a seu filho Jacó, de multiplicação e crescimento, é a mesma promessa que Deus havia dado a Abrão. E esse texto, meus irmãos, para mim, é uma clara confirmação de que Deus quer crescimento, Deus quer trazer crescimento e multiplicação. E é claro, quando eu falo de crescimento e multiplicação, eu estou falando do ponto de vista bíblico. Eu não estou pensando em um crescimento de estrutura organizacional. Eu não estou pensando em um crescimento nas finanças. Eu não estou prometendo para você que você vai enriquecer. Eu não estou falando de número de pessoas. Eu estou falando de um crescimento e multiplicação na área espiritual. Porque as outras coisas, meus irmãos, crescimento financeiro, a estrutura, crescimento advindo de pessoas que estão somando essa comunidade, é apenas a cereja do bolo. É apenas o resultado. Eu estou pensando e falando de um crescimento espiritual, de uma multiplicação espiritual. E isso, queridos irmãos, é o que mais me incomoda. Pois eu tenho visto muitos irmãos dessa igreja e de outras igrejas estacionados, sem sentido de vida, acomodados, parados, aonde Deus poderia trazer grandes coisas na vida das pessoas. As pessoas podiam sentir muito e vivenciar experiências tremendas com Deus, mas infelizmente acabam estacionados. Queridos, tudo que tem vida cresce. Nós nascemos para crescer. Quando Deus criou o homem e a mulher, sabe a promessa que ele disse para Deus, para o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28? Ele olhou para o homem e para a mulher e disse: olha, sejam férteis e multipliquem. Quando Deus salvou Jacó, quando Deus salvou Noé com seus filhos do dilúvio, ele olhou para Noé e disse: olha, sejam férteis e multipliquem e encham a terra. A bênção do crescimento, a bênção da multiplicação. A igreja ela precisa crescer para que possa ter condições de multiplicar. Lembrando que eu estou falando espiritualmente. Não se pode gerar um crescimento sem maturidade. Eu acredito que nós, igrejas, a igreja IPI de São José, está numa fase de crescimento. Só que esse processo ele tem que ser acelerado, sob pena de nós darmos lugar à esterilidade. Se crescermos saudáveis como igreja, a multiplicação se dará com naturalidade. As coisas vão acontecer. E, queridos irmãos, existem algumas condições para alcançarmos crescimento e multiplicação. A primeira condição que nós precisamos para alcançarmos crescimento e multiplicação é a questão da unidade.
Uma igreja que visa um crescimento, que visa a multiplicação, ela precisa ter unidade. E unidade, meus irmãos, não é simplesmente juntar as pessoas. Unidade é levá-las a ter a mesma visão, o mesmo coração. É levar as pessoas a ter o mesmo sentimento. É levar as pessoas a ter a mesma disposição de boa vontade, de se comprometer com a visão, com a obra. Quando há unidade, meus irmãos, quando há unidade, as pessoas se tornam próximas umas das outras. Existe um compromisso mútuo. Existe o mesmo pensar, o mesmo agir. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 10, você pode abrir e ler junto comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre essa unidade da igreja. E ele diz, olha, irmãos, em nome de Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros nos que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. A unidade, meus irmãos, sempre está na mão de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um problema cavalo. Nós não acertamos em algo. Então nós temos um conflito, eu e a Val. A unidade sempre depende de você, queridos irmãos. Se eu levar avante esse conflito, nós não vamos sair do lugar. Mas se eu der o braço a torcer e falar, não, Val, tá certo, eu vou caminhar com você, as coisas vão funcionar. E a Bíblia diz que o acordo produz a paz. Nós precisamos inverter o processo. Muitas vezes entramos em confusões porque não queremos dar o braço a torcer. Mas unidade tem a ver em caminhar, em andar junto. Sem unidade no corpo, perdemos a visão, perdemos o foco. Sem unidade, se perde, meus irmãos, a obra que Deus tem em nossas vidas. Sem unidade, a obra de Deus é prejudicada. E isso não é só na igreja, mas é em qualquer outro lugar, no próprio casamento. Se não tivermos unidade, não vamos caminhar juntos. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, estejam unidos em um só pensamento, num só parecer, porque a unidade é importante. O profeta Amós, há 800 anos atrás, ele faz uma pergunta retórica, ele fala assim, olha, lá em Amós capítulo 3, versículo 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ele faz uma pergunta que carece de uma resposta. Não. Não andarão juntos se não houver acordo. Quando andamos com alguém, implicitamente o fazemos porque existe um acordo. Quando nós vivemos em comunidade cristã, meus irmãos, nós precisamos andar em acordo. Andar unido com a visão da igreja, com a visão espiritual que Deus tem dado. Nós precisamos andar juntos porque vivemos em comunidade. E o que eu acho incrível é que como existem pessoas que insistem em permanecer alheio aos problemas da comunidade, às dificuldades da comunidade, e não estão dispostas em arregaçar a manga e fazer e ajudar a comunidade a qual elas mesmas fazem parte. É incrível. Pessoas que vivem em comunidade, mas não querem arregaçar a manga para essa mesma comunidade. É por isso que a unidade é importante. Sem unidade não há crescimento. Sem unidade não há multiplicação. Se não andarmos juntos, falarmos a mesma língua, pensarmos as mesmas coisas, não vamos crescer espiritualmente. Não vamos crescer como igreja. E não vamos crescer como pessoas. Essa é a primeira condição de uma igreja que quer crescer e multiplicar. A segunda condição, meus irmãos, é que você precisa conhecer o propósito da sua existência. Isso é importante. Apenas unidade não traz crescimento e multiplicação. A unidade ela precisa ser acompanhada de uma visão. O que é visão, pastor? Visão é saber aonde você quer chegar. E como é que eu conheço, como é que eu sei a visão que Deus tem para mim, ou a visão da igreja? É simples, você faça algumas perguntas para você mesmo. Com que propósito eu nasci? Qual foi o propósito que Deus ter me colocado, por exemplo, nessa igreja? Qual é o propósito de eu estar junto dessa comunidade? Qual é o propósito? O que eu posso fazer para ajudar
essa comunidade naquilo que Deus tem me chamado. Você precisa conhecer você mesmo. Precisa entender. E sabe, meus irmãos, Deus tem que falar com você. Isso não é o pastor. Deus tem que falar com você. E você precisa saber o que Deus quer para a sua vida. Você precisa saber para que você foi criado. E essa descoberta é fundamental para você e é fundamental para a igreja que você faz parte. E sabe, queridos irmãos, algo que nós perdemos como cristãos no meio do caminho é o discernir a voz de Deus. Estamos vivendo dias onde não estamos mais escutando Deus falar conosco. Precisamos voltar, porque sem essa direção de Deus, sem Deus falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, nós não vamos saber aonde vamos parar. Por isso nós temos visto muitas pessoas perdidas, indo de um lado para outro, porque não sabem, não escutam Deus falar com elas. E nós precisamos ser uma comunidade cristã verdadeira, onde o Senhor fala com a gente. Abraão, queridos, quando foi chamado por Deus, ele recebeu uma visão de Deus e recebeu uma visão daquilo que ele seria. Lá em Gênesis 12, versículo 2, Deus diz para ele assim: olha, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso e o seu nome será uma bênção. Deus havia falado que haveria de fazer de Abraão uma nação. Abraão sabia o que ele tinha que ser. Formar uma nação, a nação israelita. E ele só conseguiu ser uma nação, pois ele acreditou no chamado dele, no propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele confiou na promessa de Deus. E a palavra lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, diz: olha, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será plantado como a árvore junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, e a sua folha e a sua folha murcha. Não receia quando vem o ano da sequidão, e não deixa de dar fruto. Aqueles que confiam no Senhor sabem que vão caminhar para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer. Queridos, pergunte a Deus sobre o seu chamado, sobre o propósito da sua existência. Por que você está aqui na IPI de São José dos Pinhais? Ouça Deus. Eu acredito, queridos irmãos, que isso é uma constatação, e isso é uma constatação muito triste que eu faço. Eu acredito que muitos perderam essa capacidade de ouvir a Deus. Muitos. Muitos perderam de chegar no domingo e ter um culto vibrante. Eu olho as pessoas, às vezes, eu sei que cada um tem um jeito de adorar a Deus, e é Deus que conhece o coração, mas muitas vezes o corpo fala também. Nós vemos pessoas extremamente fechadas para o Evangelho, para louvar o Senhor. E o motivo, queridos irmãos, da falta de crescimento pessoal, crescimento espiritual, da estagnação de muitas pessoas se dá pelo fato das pessoas não ouvirem mais a Deus. Desesperadamente, nós precisamos voltar a ouvir a Deus, sob pena de morrer por dentro. As pessoas estão deixando Deus de lado, trocando Deus por coisas, e estão morrendo por dentro. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja, ele diz: olha, não extingais o Espírito de Deus. Não extingais, não acabe. E para mim, meus irmãos, uma das maneiras de extinguirmos o Espírito de Deus em nossas vidas é pararmos de ouvi-lo. E sabe como você para de ouvir? Quando você para de ler tua Bíblia. Quando você para de fazer o devocional. Quando você para de orar. Quando você para de fazer essas coisas, você gasta mais tempo com outras coisas do que com vida com Deus. Nós precisamos nos conhecer e saber para que fomos chamados. A terceira condição para uma igreja crescer e se multiplicar, e isso é fato, é a questão do evangelismo. Agora eu estou falando a questão de trazer pessoas mesmo. Um cristão, e consequentemente uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que não tem propósito de existência. Está no processo de extinção.
E lá em Apocalipse, Deus diz que pode mover essa igreja do seu lugar. A igreja é a única instituição, queridos irmãos, que ela é criada não para nós, mas para os de fora. E se a igreja não cumpre isso, ela não tem o porquê existir. É apenas um grupo, uma reunião, um grupo de amigos. Um cristão que não evangeliza, que não alcança pessoas para Cristo, não pode se considerar discípulo de Deus. Não pode bater no peito, pode ter ministério, o que for, mas não é um cristão. Porque nós estamos vinculados a alcançar os outros. Foi para isso. Lá em João, capítulo 1, versículo 5, capítulo 15, versículo de 1 a 5, a palavra do Senhor diz, preste bem atenção, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que tenha mais frutos ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa. Esse texto é muito forte, é muito claro. Não precisa de explicação. Sem evangelismo não haverá crescimento, muito menos multiplicação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, lá na sua carta, capítulo 10, versículo 14 a 15, ele diz, olha, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São raras exceções, queridos irmãos, de pessoas que chegam à igreja porque estavam passando pela frente e sentiram o mover de Deus e entrar na igreja. Normalmente, nós vamos para a igreja, nos convertemos porque alguém nos influenciou. Alguém nos evangelizou. Se eu fizer aqui uma enquete rapidamente, eu vou saber, por exemplo, Val, quem que te levou para Jesus? Sua mãe, ela te influenciou? André, quem que te levou para Jesus? Teu pai te influenciou? O Edson, quem te levou para Jesus? Tá vendo, irmãos? Todos nós teve alguém um dia que nos influenciou e falou do amor de Deus. São raras exceções. Eu conheci pessoas que estavam passando na igreja, escutou o louvor e entrou. Mas alguém já devia ter falado para ela alguma coisa a respeito de Jesus. Todos nós somos influenciadores. Queridos, nós precisamos romper com alguns mitos do evangelismo. Existem algumas coisas, alguns ruídos que nos ensinaram que está errado. Alguns mitos. O primeiro mito sobre evangelismo é que evangelismo significa alcançar estranhos. Eu falei isso hoje de manhã. Isso não é uma verdade. A maioria das pessoas são alcançadas por amigos, por parentes. Aliás, um estudo da Igreja em Célula revela que a maioria das famílias tem no mínimo 10 pessoas na sua rede familiar que precisam ser alcançadas por Cristo. No mínimo 10 pessoas que estão desviadas ou que precisam conhecer Jesus. Isso quer dizer, meus irmãos, que o evangelismo, que o seu ministério começa no seu lar, no meio da sua família. Ou vamos ver os nossos filhos, nossos irmãos, indo para o inferno, queimando o lago do fogo, porque um dia nós não falamos do amor de Jesus para eles. Outro mito é que a maioria das pessoas são alcançadas por pregadores profissionais. Também não é verdade. A maioria das pessoas são alcançadas por pessoas comuns, no serviço, no trabalho, no ônibus, na amizade. Outro mito, evangelismo significa apenas dizer coisas corretas. Também é mentira isso. As pessoas são alcançadas por meio do amor prático e palavras, através da atitude. Não é por muito falar, mas através de uma vida que mostra misericórdia, amor e graça. É você saber que um vizinho está com um problema na sua casa, está doente, não pode limpar a casa, é você ir lá e limpar a casa para ele. É você saber que alguém está doente, é você ir lá e comprar um remédio para ele. Isso é evangelismo, isso é relacionamento, isso é amor. Outro mito, as pessoas são levadas a Cristo através de uma única pessoa. Também é mentira, porque quanto mais cristãos o incrédulo conhecer, mais facilmente ele virá a Jesus.
todos nós podemos fazer alcançar as pessoas. Evangelismo, meus irmãos, é algo a ser aprendido. E uma igreja só cresce e se multiplica se tiver isso. É preciso aprender. E esse aprendizado acontece através de relacionamentos. É por isso que eu aposto e creio que Deus colocou em nossas mãos esse método, esse instrumento que é a igreja em célula, porque nós precisamos trabalhar a questão de relacionamentos dentro da célula e é ali que as pessoas vão chegar. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, quando passou por aqui, ele diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 17, aos seus discípulos: venham comigo e eu farei vocês pescadores de homens. Pescar normalmente é em grupo, que é mais legal, né? Evangelizar em grupo. Você não precisa ir sozinho. Você pode chamar alguém, você pode usar a tua célula, né? A pergunta que eu quero deixar para você nessa questão é: o quanto você tem sido influência na vida de uma pessoa que não conhece Jesus? Você tem influenciado alguém? Ou tua vida tem passado dias e mais dias e a mesma coisa? Uma igreja que cresce, que multiplica, uma igreja que evangeliza. E por último, meus irmãos, a última condição, e para mim uma das mais importantes, para alcançarmos o crescimento e a multiplicação, é a unção de Deus. É fácil, é muito fácil termos um cristianismo sem Cristo. É muito fácil. Vivermos uma igreja sem Cristo. Aliás, está cheio de igreja aí vivendo sem Cristo. É muito fácil sermos cristãos de aparência. Um cristianismo de aparência. Nós temos que dar um basta, meus irmãos, no esfriamento espiritual em nossas vidas, na vida dos nossos próprios irmãos. Precisamos dar um basta a isso. A igreja que cresce e que se multiplica é uma igreja que tem fome de Deus. É uma igreja que busca a unção de Deus, busca a capacitação que vem do alto. É uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo. Uma igreja que cresce, é uma igreja onde os seus membros buscam a santidade, buscam a face de Deus, aonde choram pela falta dela. As coisas precisam ser geradas dentro de nós, meus irmãos. Eu tive vamos dizer assim, um encontro com Deus uns 2 meses atrás, mais ou menos assim. Deus falou muito forte comigo. Eu estava falando com Deus, abrindo meu coração, eu falei: Deus, eu não quero pregar bonito. Quando as pessoas vêm, batem nas minhas costas, falam: pastor, valeu, muito bonito. Eu quero pregar coisas que as pessoas sintam e mudem as suas vidas. Que possam ser avisadas que precisam caminhar pela estrada estreita. E, queridos irmãos, o que eu estou falando hoje é algo tão sério, porque a igreja ela é muito fraca sem o avivamento, sem a presença do Espírito Santo. Nós temos nós podemos ter propósito, mas precisamos ter unção de Deus. Nós podemos ter visão, mas nós temos que ter a unção de Deus. Nós podemos ter unidade, mas precisamos da presença do Espírito Santo. E essa busca não pode ser só do pastor, essa busca não pode ser só dos presbíteros, essa busca não pode ser só do grupo de louvor, essa busca tem que ser de todos. Porque a igreja é de todos. Todos fazem parte dessa comunidade. Não podemos nos fugir dessa situação. Queridos irmãos, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos sair da caverna, porque Deus vai passar com toda a sua glória sobre aquele que o busca. A igreja, quando a igreja mais cresceu, foi quando a igreja foi perseguida. Foi quando a igreja foi envolvida em uma situação que ela tinha que sair e se mexer. Foi quando a igreja mais cresceu. Por isso, queridos irmãos, eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, sobre a minha vida, eu profetizo crise sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida. Eu profetizo crise para nos tirar da zona de conforto. Porque somente em crise nós podemos sair e começar a fazer alguma coisa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender que Ele tem algo mais e quer que nós vivamos mais, experiências mais poderosas com Ele.
E hoje eu só consigo ver através da crise. Só a crise, só o deserto pode nos ensinar a como andar por esse caminho. Que Deus nos abençoe, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar nossa vida diante do teu altar. Obrigado pela tua palavra, Deus, uma palavra de graça, onde o Senhor quer trazer crescimento, o Senhor quer fazer coisas grandes nas nossas vidas, mas também uma palavra de confronto, porque nós precisamos andar. Cada um sabe, Deus, cada um sabe. Eu sei da minha vida, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, mexa com a nossa estrutura física, emocional, espiritual, para que possamos nos dobrar diante do Senhor, para que possamos sair da zona de conforto, para que possamos, ó Pai, cumprir com aquilo que nós fomos criados, para que possamos, ó Pai, ver essa igreja crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, e também, Deus, como foi falado, desfrutar, Deus, dos resultados desse crescimento, aonde haverá presença, poder e propósito, aonde vidas vão ser alcançadas, aonde pessoas vão se achegar, aonde famílias vão ser salvas. Tudo isso, Senhor Deus, vai acontecer se cada um de nós vivemos o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.